Fala galera, mais uma questão do nosso simulado, questão número 67. Essa questão está falando da temática ambiental, né? Questões ambientais. E aí, na questão, nós vamos avaliar o quê? Nós vamos avaliar as relações de preservação, mas principalmente degradação do espaço, do meio ambiente. Mais de 180 pessoas morreram por causa das fortes chuvas que caíram em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Né? Muito triste a situação, foi vista, foi filmada. Tá bom? Apareceu em todos os jornais, na região serrana. Aqui a primeira informação importante para nós, ó, o relevo da região. Segundo a Polícia Civil, os 71 ainda estão desaparecidas. As enchentes e deslizamentos à noite, tá bom? Enchentes e deslizamentos na noite do dia 15 de fevereiro de 2022 já são a maior tragédia histórica da cidade. Nas chuvas de 1988 morreram 171 pessoas. Então, realmente, um problema gravíssimo. A questão, ele está falando de enchentes e deslizamentos que naquela região já é, de certa forma, comum. Por quê? Porque, em primeiro lugar, eu tenho que lembrar que as chuvas naquela região, elas são intensas no verão, ok? Chuvas intensas de verão. E aí sabemos que as massas de ar chegando até aquela região, nós temos as chuvas orográficas. Tranquilo? Pronto. Além disso, nós temos que lembrar que aquela região ali sudeste, você tem o estado de São Paulo, o estado de Minas Gerais, o estado do Rio de Janeiro, nós temos os dobramentos antigos do Brasil. Aquela região, domínio morfoclimático, Aziz Absaber, ok, coloca como chamado domínio dos mares de morros. Beleza. Então, se é mares de morros, eu tenho um relevo mamelonar, tá bom? Então, esse relevo de meia laranja, de pão de açúcar, aonde eu tenho muitas chuvas e eu tenho uma ocupação irregular do solo, do espaço geográfico, porque sabemos que a urbanização ali é muito intensa, nós temos uma concentração populacional grande, falta espaço. E aí as pessoas, elas fazem o quê? Elas acabam ocupando áreas que não deveriam ser ocupadas. Normalmente, numa cidade onde você tem as áreas marginalizadas, né, nós temos margens de rios, desmatamento da vegetação ciliar e também das encostas. Então, na hora que você combina fortes chuvas com a ocupação irregular do solo, por exemplo, por que você vai ocupar uma encosta? Por que você vai ocupar uma margem de rio? Se não faz parte do plano diretor da cidade, significa dizer que num evento de chuvas mais intensas, onde o rio vai para o seu leito maior e vai ocupar a margem, ou então, por exemplo, se você desmata para ocupar um solo de encosta, uma chuva intensa, vai acontecer sim deslizamento e enchente. Então, no contexto dos problemas ambientais, a situação descrita justifica-se pela associação. Toda vez que você for responder uma questão como essa, que fala de deslizamento de enchente, é sempre combinar o fator natureza, tá bom? Sempre combinar o fator natureza mais o fator sociedade. No caso, homem. Então, aqui eu tenho chuvas mais a ocupação irregular. Tá certo? Então, quando você combina os dois, aí você tem esse tipo de problema. E aí eu tenho, ó, justifica-se pela associação das fortes chuvas com a agricultura intensiva. A agricultura intensiva não vai ser cultivada em regiões de encostas, né? Estabilidade, não, aí já seria uma instabilidade, sempre lembrando que esse relevo, né, ele encharcado, ele pode se tornar instável. Elevada densidade demográfica. A densidade demográfica não necessariamente, porque se fosse assim em todo e qualquer lugar onde você teria grandes metrópoles planas, com a densidade elevada, você teria esse tipo de problema. Você tem que combinar a ação, não a concentração. Instabilidade tectônica da região, não tivemos relatos, né? Apesar de aquela região ali, sim, poder apresentar algum tipo de instabilidade, mas não foi essa, foi justamente o quê? A ocupação irregular do solo pelo homem. Valeu? Até mais!